Boa tarde, pessoal do nono ano. Vou fazer agora a nossa correção da atividade da aula passada, certo? A primeira questão, essa atividade é aquela atividade extra que eu postei para vocês na sala de aula. A primeira questão dizia assim: para que a tabela periódica foi... Atividade é de química, tá bom, pessoal? Só para lembrar. A primeira questão: para que a tabela periódica foi criada? Ela foi criada, para organizar os 60 elementos químicos que já haviam sido descobertos. Então, devido à descoberta de muitos elementos químicos, os cientistas começaram a pensar numa forma de organizar. E aí, de acordo com o que a gente estudou, eles conseguiram chegar até a tabela periódica atual. Segunda questão, o primeiro elemento químico a ser descoberto foi o fósforo, letra B, que como a gente viu foi descoberto pelo Henry Brain, que era um alquimista que na tentativa de descobrir o ouro acabou descobrindo foi o fósforo, que foi o primeiro elemento químico a ser descoberto. Terceira questão, relacione corretamente 1. Parafuso telúrico, 2. Dobereine e 3. Newland. Organizou os elementos de 3 em 3. Sempre que falar de 3 em 3, vamos lembrar das tríades de Dobereine. Então seria o Dobereine, então aí você ia colocar o 2. Relacionou os elementos com as notas musicais. Então, sempre que falar em notas musicais, a gente vai lembrar do Newland. Então, aí seria o 3. Organizou os elementos dispostos em uma espiral, parafuso. Aí foi o parafuso telúrico do Chancourt. Então, seria o 1. Então, de cima para baixo fica 2, 3, 1, tá certo? Quarta questão. Dmitri Mendeleev ficou famoso por criar um modelo de tabela periódica semelhante ao atual. No seu modelo, ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Então, letra C. Foi dessa forma que o Dmitri organizou. Quinta questão. A tabela periódica de Dmitri Mendeleev foi modificada por Henri Moseley. Qual a principal alteração que Henri Moseley fez na tabela periódica de Dmitri? Então, a principal alteração, ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. O Mendeleev organizava em ordem crescente de massa atômica e o Moseley modificou, organizando em ordem crescente de número atômico. Quinta questão. A tabela periódica de Dmitri Mendeleev foi modificada por Henri Moseley. Qual a principal alteração que Henri Moseley fez na tabela periódica? Essa eu já acabei de ler, a quinta questão, perdão, pessoal. Sexta questão. Qual foi o fato mais marcante na tabela periódica de Dmitri Mendeleev? Então, o fato mais marcante foi os espaços vazios que ele deixou, prevendo a descoberta futura de novos elementos químicos, que, como a gente viu, realmente foram descobertos, e isso foi quem fez o Mendeleev ter tanto reconhecimento. Sétima questão. À medida que os elementos químicos foram sendo descobertos, os cientistas foram estudando as suas propriedades e constataram a existência de certas semelhanças nas propriedades de alguns deles. Tal fato levou-os a pensar numa forma de organizar os elementos de acordo com essas propriedades. Classifiquem verdadeiro ou falso a afirmativa a seguir. 2.1. Na verdade era para ser 7.1, pessoal, que eu esqueci de colocar aí, tá bom? Os elementos químicos conhecidos estão organizados de acordo com as suas propriedades na tabela periódica? Verdadeiro. A tabela periódica atual contém 118 elementos químicos? Verdadeiro. A tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de massa atômica? Falso. A tabela periódica atual tem os elementos organizados em ordem crescente de número atômico, tá certo? Oitava. Cada uma dessas, então a sequência fica VVF. Oitava, cada uma dessas colunas verticais possui 7 elementos, observando-se que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas apresentavam propriedades químicas semelhantes. Esse modelo de tabela periódica foi criado por, no caso aí vai ser a letra D, o Newland, porque quando fala nas oitavas a gente vai lembrar dele. A 9. Estabeleça a correspondência entre os cientistas da coluna 1 com as contribuições por cada um para a organização dos elementos químicos na tabela periódica da coluna 2. Então, nós temos o Aristóteles, o Antoine Lavoisier, o Johann Dobereine, o John Newland, o Dmitri Mendeleev e o Henri Moseley. Então, vamos associar. O número 1 diz assim: o seu esquema não previa possibilidade de outros elementos químicos serem descobertos. Aí é o Newland. 2. Organizou os elementos químicos de acordo com o seu número atômico. Aí vai ser o Moseley. Organizou os elementos fogo, água, terra e ar, associando-lhes propriedades. Então, no caso aí, vai ser o Aristóteles. Identificou alguns dos primeiros elementos químicos. Foi o Lavoisier.
E 5 deixou espaços por preencher na tabela periódica para elementos que poderiam vir a ser descobertos. Aí foi o Dmitry Mendeleev. E 6, observou que certos grupos de 3 elementos partilhavam propriedades semelhantes. Aí foi o Dobereine, já que falou em 3 elementos. Então a sequência fica 1D, 2F, 3A, 4B, 5E e 6C, tá bom? 10ª questão. Durante seus trabalhos com os elementos químicos, o cientista tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica, logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica. O cientista manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. Quem era esse cientista? Nesse caso aí vai ser o Mendeleev, que é o Dmitry Mendeleev. Então, 10ª letra C. A 11. Dmitry Mendeleev, químico russo, 1834 a 1907, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henri Moseley, 1887 a 1915, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev, ao descobrir experimentalmente o número atômico dos elementos da tabela periódica. E aí ele organizou em ordem crescente do número atômico na forma que nós temos a tabela periódica atualmente. Então, 11, letra A. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção da atividade, certo? E a gente encerra por aqui.